Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa, né? A gente vai continuar com a nossa trilha de saber sobre saber sobre as relações humanas com as drogas, que são nada mais e nada menos que substâncias que, elevado ao organismo, modificam o organismo, né? Colocando o organismo em outro nível de operação. É como se a gente colocasse um disco no órgão. É, e esse disco, por exemplo, vai fazer uma afinação, vai tocar uma música, vai fazer funcionar um órgão em desacordos químicos que ele não desacordaria, né? É como se a gente levasse, a partir das substâncias químicas, partes do nosso corpo a funcionar, a dançar, a, a se envolver de forma que o organismo não se envolveria normalmente, né? E aí isso a gente chama de doping, né? Na verdade, a gente chama de doping. Doping é um termo que é utilizado já há muitos anos por tendência de esportes, né? Geralmente é para mostrar em competições, né, onde as pessoas levam muito a sério essas avaliações de pontuações. Doping é praticado por muitos atletas, né? Muitos atletas já foram pegos pela história do esporte praticando doping, né? Que é você chegar lá no dia e utilizar uma substância que vai elevar o seu organismo, o seu potencial de organismo a se desorganizar em função da vitória, né? Em função do maior desempenho de sobre descargas que aquele meio esportivo exige, né? Por exemplo, o xadrez, ele exige muita atividade cerebral, né? Muitas atividades de conexões sinápticas e tal. Agora a corrida já exige muito desempenho cardíaco e respiratório, né? Então, as atenções voltadas para todo esse mapa de gastos trouxe formulações químicas que melhor aditivavam, melhor é, é, tendenciavam dentro desses mapas, desses circuitos orgânicos, a operação orgânica, né? Vou dar um exemplo que sai fora, né? Por exemplo, a gente está falando de um concurso de moda, né? Concurso de beleza. E aí você tem produtos para realçar a beleza, né? Porém, se você permite a utilização desses produtos, você gera um índice de, é, de desaprovação. Índice de desaprovação por, é, por dependência química, por dependência de cosméticos, né? Então, existem formas de avaliar a beleza das pessoas e o concurso ele não pode se basear em utilizações químicas como maquiagem, corte de cabelo,
É, não, isso é índice de desaprovação, é desvio de padrão, porque se você tem uma competição e tem o quesito beleza, você tem que definir o que é beleza para as pessoas que vão julgar, os júris, né, basearem-se em uma referência. Então, qualquer situação de avaliação, de julgar, competir, existe uma referência. Né? E em muitos dos casos de esporte, a referência está no ganho final, né? No final da pista. Então não há todo uma vistoria, ou não havia, né? Há muito tempo, não havia uma vistoria no organismo, testes físico-químicos, bioquímicos, para saber se o organismo das pessoas estavam sob efeito de drogas, ou seja, coisas que consideravelmente seriam dentro desse percurso considerados drogas. Às vezes as coisas nem são drogas ilegais, mas para dentro desse fim, dentro desse apelo esportivo de comparar esses personagens dentro desse diálogo, é considerado. Né? A pessoa está sobre efeito de uma substância vem a ser considerado, porque isso pode afetar o desempenho dela e, de certa forma, até mesmo induzir o organismo dela dentro dessa escala de tempo a funcionar melhor, despolarizar sobre efeito dessa, desses desafios. Né? Então, hoje a gente vai trilhar essa sabedoria que é uma parte da droga, né? A droga, quem usa droga, somos todos nós. Porém, o que modifica o caráter da pessoa em utilizar é quando ela desrespeita um processo que é rígido, né? Que é um projeto que é rigido por avaliadores, né? Por atentos em desencontrar as verdades, os vitoriosos, os comparos, né? Essas questões para ver quem vai ser selecionado dentro dessa base, né, de dados. Então, é por isso que a gente precisa estudar, para ter esse cuidado, uma vez que todos nós usamos drogas, né? Dentro dentro de um organismo, dentro de um julgamento de organização e utilização desse organismo para com a sociedade e com suas escolhas e vice-versa, existem várias utilizações que em certas circunstâncias se tornam drogas, né? Você não vai tomar um café na hora do almoço, né? Isso é uma droga. Isso é um efeito aversivo. Isso é desvio de padrão aqui no Brasil, né, de certa forma. Porém, contudo, todavia, existem pessoas que anexam esse utilitário, essa droga nesse horário. Então, são os utilizadores de drogas. Por que se torna uma droga? Porque não é algo comum. É algo que não foi feito para aquela hora. Não é característico do cidadão, das pessoas, dos pais e das mães, das pessoas terem isso nas suas casas, ensinarem isso para os seus filhos. Não é comum. Não é ensaio, não é laborioso, não é descendência de coisa boa, né? Por quê? Porque o café ele foi estudado e ele tem substâncias
que em modos de operação de tomar dessa fonte para a nossa digestão, para a nossa interação com a realidade cultural que a gente tem, o melhor momento para se tomar esse líquido é na hora das refeições do café da manhã. Entende? Então é um consenso, é um conselho, é algo que tem por definição, e sobre essa definição a gente consegue calcular os desvios, né? Porque a gente tem uma imagem daquilo que é comum, né? A gente tem uma referência, né? Então, você pode ficar preocupado com essas coisas? Pode e deve. Por quê? Porque tudo que você utiliza para o seu organismo tem conta, né? Desmonta você, desconta você dentro de uma sabedoria, dentro de uma consequência, e você é o responsável por dirigir tanto essa ação quanto a consequência dela. Porque você precisa aprender que você é responsável por seus hábitos. Assim como as pessoas que se dopam, utilizam doping nas competições, são, se pegas, desclassificadas. E se elas ganham, conscientemente elas saem da competição sem se sentirem vencedoras, porque carregam a amargura de serem vencedoras com utilização de substâncias que não poderiam ser utilizadas naquele momento, né? Então, acaba que ninguém ganha, entende? Quando começam a utilizar doping na sociedade, acaba que as pessoas, ninguém ganha. A resolução ela não fica bem definida. E a dúvida fica pesando toda essa graça. Então, graça com dúvida fica desengraçada, né? Não fica legal. Bom, então, para melhorar o nosso intelecto, né, vamos escalar, né? Vamos andar pensando sobre essas naturezas. Por que você acha que uma pessoa que passa muito tempo se preparando para um desafio se liga nisso, né? Pega e se liga ao doping? Por quê? Para reduzir a carga do desafio. Por quê? Né? Isso se chama naturezas humanas. Então, é por isso que a gente precisa entender que todos nós somos seres humanos e todos nós, em algum momento, pensamos em como seria bom ter um doping, né? Ou seja, um facilitador. Porque olha só, quando a gente está sozinho, né, a gente sente muita dor. Um facilitador é quando tem alguém com a gente, né? Só que em muitos momentos a gente vai estar sozinho. Então, uma coisa que utilizam para reduzir essa carga de estar sozinho, esses momentos que a gente precisa estar, é alimentar o espírito, né? O espírito. E essa alimentação do espírito é você dizer para a pessoa que existe um Deus que sempre está com ela.
Então, se ela se dopar, esse Deus vai estar vendo. Ou e aí você tem como alimentar ainda mais. Você pode falar assim: Deus está a todo momento com você, mas ele tem um anjo da guarda que intermedia, né? Ele te deu um anjo da guarda e esse anjo da guarda, ele tem vários anjos que ajudam e eles estão sempre ao redor de você, sempre olhando por você. Por quê? Isso são técnicas sociais, são técnicas que vêm lá de baixo na história antiga, se alinhando, se convertendo, se tornando facilitadores para aquilo que a gente chama de educação civil, né? Então, de certa forma, tudo isso tem um a ver, tudo isso está num conjunto, porque quando a pessoa ela decide fazer as coisas só quando tiver facilitadores, ou seja, pessoas com ela, ou entidades espirituais, ou doping mesmo, ou drogas, né? Ela se torna, ela se diferencia, né? Ela ela, ela é humana, continua na natureza humana, só que ela começa a se tornar perigosa. Perigosa porque é, as informações que ela passa não são verdadeiras. Por exemplo, ela não corre mais rápido. Né? Por quê? Porque se a gente eliminar esse doping, esse espírito, ela não vai correr. Ela só corre porque tem isso. Entendeu? Então ela não se torna uma pessoa confiante. Então a gente não pode basear ela, de certa forma, nos nossos cálculos de harmonia social, nos nossos cálculos de sabedoria, de verdade. Ou ela vai ocupar um lugar de desvio padrão do que emana de ser um humano. Na natureza civil que a gente chama e importa em leis, né? Leis civis. E aí a gente considera isso e julga isso como imorais. São as pessoas com desvio de conduta. Então, se tem uma pessoa cá em cima olhando para esse estádio aqui, ó, vamos por exemplo aqui, ó, essa rua. Aí aqui a gente tem a casa e o trabalho, né? Então, se tem alguém aqui olhando para isso, né? Existe uma moral que esse alguém aqui conhece. Então, esse conhece a moral. E a moral ela tem várias faces. Existe esse camarada que ele tem um álbum de retrato das pessoas morais. Quem são as pessoas morais? São os murais, são os moradores, são aqueles que registram o ir e vir muitas vezes. Esses são as pessoas morais. São aqueles que são seguros, têm uma certa natureza humana conhecida e conseguem atender a si mesmo pelo respeito, né, cidadão. E esses aqui também conhecem as pessoas com defeitos. Os defeitos de moral, né? Ou seja, os imorais. E esses imorais, esses são conhecidos, vão sendo levados, vão sendo varridos por doenças.
Porque se eles praticam isso, eles fazem um dano consigo mesmo. Porque elas se desviam desse álbum de retratos, desse mural de pessoas que são morais. Logo, se a gente tem uma competição nessa sociedade, a gente sempre vai ter os morais, os doentes, né? Os quase, os em tratamento. Então a gente tem os morais, os em tratamento e os imorais. É assim que a gente tem. Só três, pessoal. É só três. É um triângulozinho aqui, ó. Né? Então, olha só. Esse triângulo a gente faz assim, ó. Então, tem essa divisão. Tem esse esquema. Então, se a sociedade utiliza isso para algum sistema, vários sistemas utilizam esses dados de informações, ó. Os que são com certeza, os que estão indo para ser e os que não vão ser, né? Se continuarem nisso, certo? Então, por que a gente está estudando a droga e essa atitude de doping? Porque doping, ele não está só no esporte. Por mais que a gente vai falar aqui hoje, vai linkar o esporte, o doping não está só no esporte, porque o trabalho, a vida é um esporte. A vida é esporte. Então, se você não entendeu isso até hoje, tudo bem, não tem problema. Você pode começar a entender. Porque a única forma de ter um sistema de julgar as pessoas é colocando sabedoria nas pessoas e instalando uma referência. Então a referência é a vitória. A referência é aonde está o gol. Então é você saber para onde você se atira. Então, dependendo do que você está indo fazer, você veste uma camisa, né? E aí essa camisa indica quem você é. Você é o agente de festa, você é o agente estudante, você é o agente trabalhador, você é o agente passeador, você é o agente religioso. Você é qual agente, né? Então a gente tem vários efeitos modais. São os modalizadores. E a partir dessa moda e do objetivo, a gente começa a ver o ritmo, a música, o embalo e começa a classificar o valor que você dá, você atinge para um objetivo. Então, esse é o valor que você atinge para um objetivo. De certa forma, esse valor ele vai entrar no seu organismo e vai fazer efeito naquilo que a gente tem como retrato. Né? E aí, esse retrato vai ser plotado aqui, ó, pelos julgadores, né? A gente sempre tem os anjos julgadores. E os julgadores eles vão saber se você tá para a moral desse evento, dessa partida, né? Dessa partida de sistemas, né? Sistemática. Ou se você está tentando, né? Você está tentando chegar à moral, ou você não tá na moral, você tá totalmente imoral. E aí ele vai te colocar em uma posição, ó, esse, você tá em primeiro lugar, você tá em segundo, você tá em terceiro, e aí, tipo assim, o terceiro é imoral, é doente.
Mas a gente ainda tem os outros lugares. Esses outros lugares, eles não entram nesse universo. Porque, de certa forma, eles são desclassificados. Eles é armado alguma coisa para que eles não consigam. Ou eles são alvo de luta angelical. Né? Então, os anjos estão sempre lutando para que esses aqui, ó, cheguem em uma posição. Desclassificados cheguem em uma posição. Por quê? Essa posição, ela é Pai nosso, ela é Filho nosso, ou ela é um Espírito Santo nosso. Entende? E aí a gente consegue comemorar a graça e atender essas sabedorias fazendo lançamentos. Lançamentos podem mudar a face do triângulo, a face do agente em objetivo, né? E a face do anjo julgador. Ok? Bom, então a gente tem que torcer pro anjo julgador não usar a droga, né, e queimar o filme da intermediação que ele faz por nós, né? Porque obviamente tudo pode acontecer, né? Não é à toa que a gente tem um Deus, porém a gente precisa, por mais que tenha ele, a gente precisa rezar por ele, porque sem reza ele dificilmente vai conseguir te entender a partir do anjo que te vela, né? Então vamos lá. Doping. Doping. Então, ing, a gente tem uma certa escala de engrenagem, né? Ing representa muito uma engrenagem. Eu não sei se vocês conseguem conectar a lógica, né? Mas a engrenagem ela tá sempre andando. É como se fosse o órgão no organismo, né? Ele tá sempre funcionando, só que ele tem níveis de função por conta da ligação que ele tem para com outros órgãos. E esse símbolo aqui representa muito bem isso, mas muito bem mesmo. Porque olha só, você consegue ter mudanças, né? Aqui, ó. E essas mudanças pode até ser assim, ó. Entendeu? Você pode ter maior aqui sobre o menor. Porque pode chegar uma atividade maior para esse organismo, né? E aí você também pode adicionar uma resistência maior no interior desse organismo, pensando que aqui a gente tem a parte exterior que provoca ação no interior de um órgão e a parte interior que reage a essa provocação, né? Então sempre tem esse balanço, essa porcentagem e essa distributiva de pressões, né? Então, aqui a gente tem desenvolvimento, né? Pressão no organismo, né? DOP é uma pressão que entra no organismo. E olha só o P, né? Você tem o D e aí o que? Aqui, ó, o que acontece com o D? O D diminui aqui, ó, porque tem uma força vindo aqui, ó, fazendo a pressão. Pressão. Doping. Então,
essa pressão ela pode ser positiva para alguma coisa, ou seja, para uma função de um órgão, para fazer um órgão funcionar mais ou para deixar o órgão em pré-funcionamento. É como se você ligasse o carro que tem que esquentar antes da hora que estava marcada, né? E aí você já tem o carro com motor quente. Diferente dos outros carros frios que estão ligando no momento adequado e ainda tem que esquentar. Pode ser que eles não consigam esquentar até a partida, até o horário da partida marcado. Então tem esses detalhes. Doping é uma prática legal que consiste no uso de substâncias para melhorar o rendimento esportivo. Tá vendo? Então, o nosso cuidado aqui, ó, é redimensionar esse lado aqui, ó, do rendimento esportivo. Porque para nós vale a pena fazer o registro, lógico, de que a vida é um esporte. Assim fica mais claro, né? A gente instala essa lâmpada aqui, ó. A vida é um esporte, então a gente instala essa lâmpada e começa a respeitar essa oração. Ok? Aqui a gente tem um retrato de um frasco é, modulado, né? Para mostrar que o doping pode ser aparentemente inofensivo, mas tem uma descarga enorme no organismo. Isso é muita infiltração. Isso é uma informação muito precisa. É como se esse doping, é como se esse frasco, assim, ó, esse frasco fosse o quê? Fosse um disco que vai colocar, né, o sistema da pessoa em condições boas. Ou seja, sabe quando você está se sentindo desarranjado, desmotivado, e aí você reza para Deus, ou você coloca uma música, ou você coloca um filme, ou você prepara uma comida. O que que você faz? Você impulsiona algo no seu organismo que vai intermediar a engrenagem do seu órgão e vai fazer o seu órgão receber essa energia, essa modulação. E aí isso faz com que você é, se sinta bem, porque o seu sistema que estava um pouco em depressão, né, um sistema deprimido, você consegue converter o lado deprimido do órgão, né? É como se você mandasse um choque, né, nesse órgão. Então isso é um choque preciso. Uma localização. É como se fosse um míssil teleguiado. É como se fosse um míssil, míssil teleguiado. Mais ou menos isso. Doping é o uso ilegal de substâncias que afetam o funcionamento do organismo para aumentar o desempenho esportivo. Entre os objetivos dos atletas que se submetem à dopagem está o aumento da força, concentração, resistência física e agilidade. Então a gente tem, ó, aumento da força, concentração, resistência física e agilidade. São coisas, são
coisas muito preciosas para o organismo quando ele se submete a um objetivo. As substâncias consideradas doping são divididas em grupos, tais como os narcóticos, agentes anabolizantes, estimulantes, diuréticos e hormônios peptídicos. Apesar de melhorar o rendimento no esporte, o doping provoca riscos à saúde humana, tais como problemas cardíacos, câncer e esterilidade. Então, a gente tem vários tipos. Ó. Assim como a gente tem vários tipos de competição, a gente tem, por exemplo, ó, narcóticos, agentes anabolizantes, estimulantes, diuréticos, hormônios peptídicos, hormônios. Então, tudo isso aqui, ó, que força, concentração, resistência física, agilidade, tudo isso aqui tem uma forma de conseguir, né? Só que se você utiliza um desses tipos de doping, né? Desses tipos de substâncias do organismo, o que essas coisas fazem? Elas provocam a influência para você realizar mais coisas, né? Eles te estimulam o seu organismo. Eles liberam essências de influência para o organismo, influências clínicas, né? É clínica não, influências químicas, porque a influência clínica vem depois. Clínica vem depois. Então, elas fazem influências químicas do seu organismo. Depois, quando você tiver mal, por exemplo, com câncer, com esterilidade, com problemas no coração, aí lá vem as influências clínicas. Olha, eu acho que você deveria tomar esse medicamento, reduzir um pouco a carga, fazer isso, fazer aquilo, né? Então, vamos lá. Aqui é um resumo. Resumo sobre o doping. O doping é a prática de utilizar substâncias ou métodos artificiais para melhorar o rendimento esportivo. Então, até mesmo existem formas artificiais de influenciar o organismo, né? Se você conseguir, por exemplo, fazer uma oração que desmente o organismo, uma influência para que ele funcione de tal forma, você consegue fazer, né? Existe isso que a gente chama de magia, mas não é magia, é uma certa oração que emprega o ser sobre uma informação, sobre um fluxo de dado aparente, ok? Sua origem remonta à antiguidade nas civilizações chinesa, grega e romana. O maratonista Thomas Hicks ficou conhecido como o primeiro caso moderno de doping no esporte. O Comitê Olímpico Internacional listou as substâncias proibidas e tornou o doping legal de forma oficial em 1967. Em 1967, doping se torna ilegal. Agora, maratonista Thomas Hicks. Então vamos utilizar esse agente aqui, ó, como uma base
de educação de exemplo, né? É um ser humano como nós, porém, sobre influência, sobre um desejo de se dar bem no esporte, né? Acabou utilizando uma substância, né? Coisas que muitos fariam, né? Thomas Hicks. E às vezes nem foi por conta dele mesmo, né? Foi por influência de toda a equipe ou do treinador. Esse maratonista aqui, ó. Tem a história dele aqui, pá. Entre os grupos de substâncias consideradas doping listadas pela Agência Mundial Antidoping, World Anti-Doping Agency, WADA, WADA, isso aqui é a sigla, estão os narcóticos, agentes anabolizantes, estimulantes, diuréticos, hormônios peptídicos. Então, vamos lá, ó. Narcóticos. Narcótico é um termo legal que se refere a qualquer droga que seja proibida ou que só possa ser consumida com prescrição médica. Exemplos de narcóticos são heroína, a codeína, morfina e tramadol. Então, não é só nos becos e na ilegalidade que você consegue narcóticos. Você consegue muitos narcóticos lá na farmácia, né? E aí as pessoas pode utilizar esse narcótico sobre uma tomada de potência no organismo. Agentes anabolizantes são para aumentar, né, a resistência das fibras musculares, né, crescer mais massa e consequentemente estar mais forte, né? Caso venha concomitante à estrutura também do organismo também trabalhado. Estimulantes diuréticos são aqueles que estimulam a filtragem do sangue. Hormônios peptídicos são efluentes, né? São comunicadores. Doping causa risco à saúde humana, como problemas cardíacos, atrofia dos testículos, esterilidade, hipertensão, desenvolvimento de tumores e casos cancerígenos, entre outros. Então, fica aí a dica, né? Problemas cardíacos, atrofia de testículos, esterilidade. Tudo isso aqui desvia daquilo que é desenvolvido na formalidade como um padrão de ser humano em atividade, em saúde, em esporte, em vida. Então, tudo isso, querendo ou não, é o que contrai doença. Estou dizendo que a pessoa que está doente é um cara que utiliza doping? Não. Porém, o doping, ele provoca doença, né? O doping é caracterizado pelo uso de substâncias ou métodos artificiais que estimulam o corpo a funcionar de forma diferente. Aí é a palavra. A prática no cenário esportivo possui o objetivo de melhorar o rendimento do atleta. Ou seja, com a melhora do rendimento do atleta no momento X, ele pode ser contratado ou ele pode ganhar o jogo e necessariamente não ser talvez não seria ele que ganhasse, né? Essas substâncias são oficializadas e listadas pela Agência Mundial Antidoping. Entre as classes de substâncias do doping estão os narcóticos, agentes anabolizantes, estimulantes diuréticos, hormônios peptídicos. A Federação Internacional de Medicina Esportiva divulgou um documento em 1993 que conceitua o doping como uso proposital ou não intencional por um atleta de uma substância ou métodos proibidos pelo Comitê Olímpico Internacional.
Ou seja, e ainda existem substâncias que podem, né? A WADA é a instituição internacional que atua no desenvolvimento de ações antidopings, pesquisas científicas, atividades educativas e no monitoramento do Código Mundial Antidoping, que lista substâncias proibidas em períodos competitivos e não competitivos. Ok. Então, se você tem, uma Federação Internacional de Medicina Esportiva, você tem esse documento que define bem o que é o doping, você tem um personagem. A gente tem um personagem aqui, ó. Ele é o nome dele é o doping, né? Nós temos um doping. E aí as pessoas que se parecem com esse cara, né? As pessoas que se parecem com esse personagem aqui, de certa forma, estão são alvos de pesquisa, né? São alvos de revelação, de exames. Então, as pessoas que se parecem com esse personagem são examinadas, uai. Que doping é esse? Que cara é esse que se parece com o doping? Uai, a gente tem motivo para poder pesquisar, para examinar esse cara. Então, o que acontece? Acontece que essas pesquisas científicas desenvolvidas pela WADA, né? WADA, que é as siglas para Instituição Internacional que atua no desenvolvimento de ações antidoping. Então, essa instituição, para instituir todas as pessoas, todos os anjos, vamos chamar de anjos, julgadores dessas bolas aqui. Que bolas são essas? Olha cá. Essas bolas. Para todos os anjos julgadores dessas bolas, a WADA colocou uma instituição, um personagem e trabalhou o lado de... Trabalha ainda, né? Trabalha as investigações. Ações científicas, as pesquisas, para que o anjo possa ter mais certeza sobre as pessoas que são, que fazem doping, né? Utilizam doping, se dopam, né? Para entender por que elas se dopam, qual que é o motivo e razão, né? Por que ela, né, tá indo contra as regras. Origem e história do doping. Origem e história. O termo doping não tem uma origem precisa. Uma das narrativas diz que a palavra é de origem holandesa. Como a gente tem o wing aqui, ó, como engrenagem, a gente tem o dop. Olha só, olha que legal. Você tem o dop como um relógio. E aqui atrás desse relógio tem as engrenagens. Não é mesmo? Que fazem funcionar. Que rodam aqui, ó. E aí elas rodam aqui, ó. Rodam o que? Os ponteiros. Tá vendo aqui, ó? O D e o P. Tudo aqui no meio, encaixado nessa roda. Então a gente tem a hora e o minuto, né? E o segundo lá atrás, na engrenagem. Pô,
a escala de segundo, né? O Ing representa o segundo. É aquele que diz movimento a partir de todo o movimento da roda, ele movimenta o minuto a partir de 60 segundos. E 60 segundos aqui, ó, que é uma engrenagem de 60, movimenta a hora, ok? Então, a gente tem essa imagem. E o que que acontece? Quando a pessoa faz doping, ela mexe na engrenagem, mexe no relógio, mexe no relógio, no Rolex, rolamentos no Rolex. O que que é o Rolex? O que que é a engrenagem? São os órgãos, né? São os órgãos em sistemas de funcionamento. Então ficou mais claro aí, dá para lembrar. Uma das narrativas diz que a palavra é de origem holandesa e o termo doping, que quer dizer emergir ou batizar, doping, foi utilizado com o significado de dopagem por volta dos anos de 1865, período em que o Canal do Norte da Holanda estava sendo construído. Os construtores administravam uma substância para que os colaboradores da construção naval pudessem ficar mais resistentes para continuar o trabalho por mais tempo. Então, assim como existe esse tipo de dopagem, né, para aguentar mais tempo trabalhando, você tem as morcegagens, né? É um termo que eu vou explicar agora. Morcegagem vem do morcegagem, ela tenta estereotipar aquele comportamento de um funcionário que sobre as suas tarefas ele tenta fazer o corpo mole, ou seja, ele tenta ser o menos qualificado, o menos temporal, né? É aquele que demora mais para fazer as coisas, né? Então a gente também tem esse tipo de personagem na sociedade que não deixa de ser um agente para estar nesse álbum, né? Esse personagem. A gente tem essas questões, né? Isso é complicado para a vida porque já vou avisando, né? Já vou avisando. As pessoas tratam isso com tanta seriedade e riem dessas pessoas, os anjos, né? Porque eles catalisam, eles catoliquificam isso nessa imagem aqui, ó. Opa, esse aqui é da segunda divisão. Esse aqui é da primeira, esse aqui é da segunda, esse aqui é da terceira. E por mais que eles intercedam por nós, existe a graça nisso, né? É lógico, se você fosse um anjo, você acharia também. Por mais que, por mais que a moral angelical tente trabalhar contra isso, né? Foi utilizado com significado de dopagem. Então é isso aqui, ó. Em 1865, Canal Norte da Holanda. Canal Norte da Holanda. Vamos ver esse canal? Né? Eles estavam construindo esse canal. Vamos ver aqui, ó. É basicamente isso daqui, né? Esses canais aqui, ó, de onde passam água na Holanda. Isso em 1865. Aqui, ó. Aí, para os trabalhadores trabalharem mais tempo, eles davam uma substância para eles. Essa prática já era comum no período da antiguidade. Alguns relatos apontam que os romanos davam substâncias aos cavalos para que pudessem correr mais e os próprios gladiadores
para aumentar a força física durante os combates. Então isso de certa forma já foi já foi artístico e ainda é, né? Porque o grupo médico, a farmacologia dentro dessa pesquisa, ela tenta dispor em proporção substâncias que vão ajudar o organismo a equilibrar seus votos de realidade, né? O que é seus votos de realidade? É equilibrar as suas saídas, né? Por exemplo, quando a pessoa ela está em uma casa, ela tem um casamento, ela de certa forma a gente vai somando, a gente uma casa, a gente tem um, a gente tem outro, a gente tem outro, tem outro. Então todos esses uns aqui, ó, às vezes se diferenciam entre uns que são, né? E aí essa conta começa a não bater. Fica difícil comportar, ou seja, contar. Porque às vezes esses um se cansam, né? E aí eles se tornam 0, alguma coisa, ou até às vezes eles se elevam demais e se tornam 1, alguma coisa. E aí isso não é bom pro equilíbrio do estar, né, da casa. E aí o que eles fazem? Eles dão as saídas para voltar ou para recuperar um que são. Então a gente já tem as notações de saídas, né? A própria pessoa na anamnese conta das suas saídas. Então a anamnese desmonta as contas barra fatores que entram, né, no cálculo da atividade de saída, né? Por exemplo, algumas pessoas acordam cedo. Opa, isso aí já influencia. Elas acordam cedo. Opa, se acordam cedo, tem um lado de intemperismos aí, né? Tem um estresse de intemperismo, né? Acorda no frio e tal, tem que aquecer, tem que ter uma alta atividade. Opa, se tem alta atividade, tem um gasto maior de coração aí, coração e pulmão. Então, tá vendo? O médico ele vai escalando aqui a partir da anamnese, a partir das saídas, as queixas, os lamentos e vai tentando canalizar a sabedoria e desproporcionar, caso seja relatado e visto pela necessidade dele, uma substância que pode ajudar ele, né? De forma artística a equilibrar o lar. E ele pega a carta de desequilibrado. Opa, carta de desequilibrado. Então, ele não vai ser julgado por falhas de comportamento, porque ele tem a carta de desequilibrado, que garante que ele está desequilibrado, ou seja, que ele está doente, que ele tá fora do seu natural, né? Então, que ele está sobre metades, né? Bacana, né? O mesmo acontece na antiguidade chinesa. Então, aqui ó, na Grécia Antiga já acontecia isso para os cavalos. Mesmo acontece na antiguidade chinesa desde 2700 a.C. e consistia no incentivo pelos imperadores no uso de plantas com doses elevadas e efedrina para provocar ânimo e coragem aos lutadores. Isso não passava também de experimentos, né? Com baixas estratégias de laboratórios, as experiências assumiam vários tipos de ordens, né? Por exemplo, você dá ordem para um cavalo comer uma planta para ver se a planta é boa, para ver se não, o que acontece com o cavalo e o que vai acontecer com o ser humano, né? Thomas Hicks
ficou conhecido como o primeiro caso de doping da modernidade. O fato ocorreu durante a edição das Olimpíadas de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. O maratonista durante a prova recebeu de sua equipe doses de conhaque e estrinina. Essa última substância é capaz de estimular os neurônios motores responsáveis pela contração muscular. Tá vendo? Então, com uma alta estimulação, ele produz mais doses de acetilcolina, mais doses de, de facilitadores, né? Neuromoduladores da contração muscular. O uso ocorreu após Rick ter parado para descansar na competição. Após a dopagem, recuperou-se e ainda chegou a conquistar medalha. Ele manteve a conquista, pois nenhuma das substâncias eram consideradas proibidas no torneio. A proibição e listagem das substâncias ilegais consideradas doping foram feitas em 1967 de forma oficial internacional pelo COI. Então aqui, ó, ele ainda não foi desclassificado pela utilização dessa substância, porque ainda não era considerado, né? Tipos de doping. Os tipos de doping no esporte podem ser definidos conforme a finalidade do uso das substâncias. Entre eles estão doping para aumentar a concentração do atleta e reduzir cansaço, também chamado de estimulantes. Doping para aumentar força e desenvolver os músculos, anabolizantes. Doping para fins terapêuticos, hormônios. Doping para perda de peso, diuréticos. E doping para aliviar dores, narcóticos. Lembrando que todos esses tipos de doping podem ser convertidos, né? Converte a substância. Então, se você conhece o efeito, existem formas de fazer esse efeito de outras formas, né? Você consegue efetuar o organismo de diversas formas. Por exemplo, com a música, com a propaganda, né, com a imagem. Um que funciona muito para homem, né? Mulher bonita na academia, né? Então você tem a mulher a mulher bonita e sensual, porque existe na pessoa uma instalação do que é bonito e do que é sensual. Existe um detector no homem do que é bonito e sensual, e na mulher também, né? Homem bonito, sensual. Só que, como é muito imprevisível essas questões, de certa forma, não pesam tanto, né, nessas questões de conversões. Porém, eu quis colocar aqui porque são estimulantes naturais, né? São coisas naturais. Assim como pessoas que cuidam de gatos, quando veem gatos, elas recebem uma carga de substância química que outras pessoas que não cuidam de gatos recebem, né? Então existe esse destemperamento por efeitos provisórios, né? Por estar em corrente, por ter, sei lá, ter estima para essas coisas. Por que o doping é proibido? O doping é proibido no esporte porque influencia no rendimento esportivo dos atletas, tornando a competição desonesta para os que não utilizam substâncias. Além disso, a prática pode ser prejudicial à saúde.
Então não é o que o esporte tendencia, né? O esporte ele quer transmitir a fertilidade da saúde, o lado bom da saúde, o apego ao cuidado da saúde. Então ele não quer transmitir o ganho a todo custo. As substâncias consideradas doping estão agrupadas em narcóticos, agentes anabolizantes, estimulantes, diuréticos e hormônios peptídicos. Saiba quais são as características de cada um dos grupos de substância. Aqui, ó. Narcóticos, eles aliviam a dores. Agentes anabolizantes ajudam no desenvolvimento de músculo e força, mas prejudicam o coração, fígado e sistema reprodutivo. Os estimulantes aumentam a concentração e reduzem o cansaço, mas podem causar danos ao coração. Diuréticos contribuem na perda de peso, mas ocultam o uso de outras drogas proibidas e causam desidratação e fadiga. E hormônios peptídicos utilizados para fins terapêuticos, mas podem ser prejudiciais quando a pessoa é muito jovem e está em fase de crescimento. Bom, todas essas necessidades são, de certa forma, para tratar as dores. E a dor, né, essa substância, né, a dor. Essa dor, ela não é conhecida até quando ela chega, né? Então ninguém conhece. Quem conhece? Então, ninguém conhece a dor. Quem conhece? Só que quando ela chega, a pessoa começa a conhecer. Então existe um momento de conhecimento. Por exemplo, a dor do atleta não perder. Ele não conhece ainda. Ele vai conhecendo, ele vai sendo apresentado a dor de não ganhar a competição, de não ser o ganhador. Sabe por quê? Porque todo o filme do trabalho que ele teve passa para ele e dependendo daquilo da educação que ele tem, é como se ele jogasse a vida dele fora, se ele não ganhasse. Se ele não se considerasse um ganhador. Ok? Então, essa dor aqui, ó, ela tá atribuída com a ganância, ela tá ligada à ganância. A ganância, ela influencia as pessoas a ter, a segurar, né? A ter a qualquer custo, é ter. Né? Então, e às vezes a ganância ela subtrai a dor, porém a dor ainda está lá, né? Ela só esconde, a ganância esconde. Quer ver, ó? Ganhador, ganhador. Ou seja, é muito importante para as pessoas se sentirem ganhadores por serem vivas, né? Por praticarem esportes, por fazerem parte de algo que busca ser maior, né? E não pelo resultado, porque o resultado ele não dói, porém a pessoa ela pode criar uma dor que vai crucificar ele, que vai crucificar.
Por que que a pessoa cria uma dor que vai crucificar ele, ou vai crucificar o filho dele? Porque o pai cria uma dor que vai crucificar o filho. Por que que o jogador ele cria essa dor que vai crucificar ele? Porque ele começa a apertar, ele começa a fazer riscos aqui, ó, e escrever um arrependimento se não ganhar. Contrato com a perda, né? Um arrependimento se não ganhar. E aí ele fala assim: nossa, se eu não ganhar, eu vou me arrepender demais. Nossa, olha o quanto eu trabalhei para isso, o quanto eu fiz para isso. Porque ninguém conhece a minha dor e nem eu mesmo conheço a minha dor. Porque eu estou sendo apresentado a ela. Eu estou edificando ela. A dor, ela é minha filha. É a filha da minha paisão, né? Da minha posição, do meu posicionamento, do que eu acredito ser. E aí a pessoa, ela cria a dor. A dor, ela não existe porque ninguém conhece a dor. A dor, ela se faz por intermediação de Deus na vida do ser, né? E quem que é o Deus, se não o seu companheiro nas suas conquistas diárias, não é mesmo? Bom, então é bem isso que você pode estar traindo, né? Quando utiliza essas questões, né? Dopings. Veja abaixo algumas substâncias que são consideradas doping. Ó, não, aqui, ó. Esteroides anabolizantes andrógenicos, administrados de forma exógena. A androsterona, testosterona, androstenediona, bolasterona, boldenona, calusterona, clostebol, gastrinoma, mestanolona, metandriol, mibolerona, norboletona, oxabolona e oximetolona. É, todas essas são anabolizantes. Então tem vários tipos, vários fabricantes, diuréticos e agentes mascarantes. Desmopressina, dextran, menitol, probrinicida, expansores plasmáticos, amilorida, canrenona, metozalona e acetazolamida. Então, todos esses nomes partem de lógicas, né? Você tem uma lógica de carga sobre esses nomes. Esses nomes não vêm de graça. Hormônios peptídicos, fatores de crescimento, substâncias correlatas e miméticos. Eritropoietinas, inibidores de GATA, inibidores de sinalização, TGF, beta, agonistas dos receptores do reparo inato, gonadotrofina, coriônica, fator de crescimento de fibroblastos, FGS, fator de crescimento de hepatocitos. Beta-2 agonistas, fenoterol, formoterol, igenamina, indacaterol, holodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, tretoquinol, tulobuterol e vilanterol.
e moduladores de hormônios e metabólicos. Anastrozol, letrozol, testolactona, basedoxifeno, aloxifeno, doremifeno, clomifeno, glicofenil, fulvestrante, anticorpos, neutralizadores de miostatina, meldônio e trimetazidina. Então, o que eu recomendo é você pegar o nome e se relacionar com ele. Como que você se relaciona com o nome? Uma vez que o nome é um efluente lógico. Você escreve o nome e faz combinações com o nome. Ou seja, você se abre para o nome. Se você utiliza alguma dessas substâncias, o que você faz? Por exemplo, você utiliza o fenoterol, né? Esse beta 2 agonista. Então você pega aqui, ó, o fenoterol. Aí vão escrever, olha, FEN, fenoterol. E aí começa a praticar relações com ele, por exemplo, fenotirol. E aí você faz assim, ó, tirou, notirou. Então, se não tirou alguma coisa, o que aconteceu? Se você não tirou, ficou. Não é mesmo? Então, isso aqui é uma lógica que faz uma progressão que te ajuda a identificar e controlar a partir desse sentido médico, desse sentido de compromisso, né? Ou comprimido, ou substância química moduladora, porque tudo, de certa forma, tem base nas associações que você destoma. Então, se você começa a relacionar e fazer associações, você vai se tratando sobre a lógica pedida desse compromisso, né? Você vai decompondo esse compromisso. Métodos que são considerados doping. A manipulação do sangue e componentes sanguíneos, administrar ou reintroduzir sangue de qualquer quantidade de sangue autólogo, halogênico, homólogo ou heterólogo, ou produtor derivado de células vermelhas do sangue de qualquer origem, aumentar artificialmente a capacidade de transporte ou troca tecidual do oxigênio, o que inclui o uso de perfluoroquímicos, efaproxiral e produtos modificados por hemoglobina. Ou seja, se mexeu na estação de alimentação do organismo, que se caracteriza como uma forma de um método, né? Um método que é considerado doping. O doping genético e celular, o uso de ácidos nucleicos ou seus análogos que possam alterar a sequência genômica e ou modificar a expressão do gene ou qualquer mecanismo, uso de células normais ou geneticamente modificadas. Essa expressão do gene é, de certa forma, da reação que o organismo expedia sobre um efeito. Então, se você modifica essa expressão dessa reação sobre um efeito, você, de certa forma, faz um doping. Manipulação química ou física. Adulterar ou tentar adulterar a integridade ou validade das amostras coletadas em um exame antidoping. Infusões intravenosas ou injeções de mais de 100 ml
em um período de 12 horas, exceto em casos de tratamento hospitalar, procedimentos cirúrgicos ou de diagnóstico. Isso aqui é doping e crime, né? Adulterar a integridade de uma amostra. Riscos e consequências do doping. Problema no sistema nervoso, as drogas causam dependência química, psicose, depressão, ansiedade e perda cognitiva. A melhor droga que tem é estudar, pessoal. De certa forma, estudar ajuda com tudo, até mesmo no raciocínio atlético, porque você consegue, a partir do estudo, pensar formas de se organizar melhor na competição e sobre os dados competitivos que você precisa associar na hora. Danos ao coração. As substâncias estimulantes provocam arritmias cardíacas, morte súbita e infarto. Problemas no fígado. Os anabolizantes são causadores de hepatite tóxica, câncer hepático e cirrose. Danos nos rins. Desidratação e insuficiência renal são sinais do uso de diuréticos. Problemas no sistema endócrino, alterações hormonais irreversíveis, atrofia testicular, esterilidade, acne, calvície e hipertrofia do clítoris são provocadas pelo uso de anabolizantes. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo que vai ficar fácil, né? O que acontece? Se você tem uma máquina que funciona revelando o resultado, vamos pegar aqui, ó. Tem uma calculadora. Nós temos uma calculadora. E o trabalho dela, a gente vai apertar aqui e aqui, né? E esse aperto aqui e aqui vai gerar um resultado. Então vamos lá, ó. Vou pegar uma calculadora aqui, ó. Vou apertar aqui. Vou apertar aqui. E isso aqui vai me gerar um resultado. Ok? Então, veja só. Então, se eu aperto mais botões, né? Por exemplo, se eu tenho que apertar 2 botões para gerar um resultado sempre, né? Apertar 2 sempre, né? Aqui, ó, 1 e 2, ó. A gente sempre tem que apertar 2 botões, ó, 1 e 1, né? Para formar uma informação, tá vendo, ó? Essa é a calculadora, tá vendo? Então, as coisas vêm de fora, né? No universo de fora vem energias, e aí a gente faz aqui, ó, a gente filtra a energia, calcula ela, tá vendo? Então vem aqui, a gente aperta aqui, sai um resultado. Se a gente tomar alguma coisa que já vai deixar isso aqui apertado, né, o que acontece? Você vai ter um tempo de aperto aqui. E aí o resultado ele vai ser 1 mais o aperto, né? Então, o que acontece? Esse aperto aqui representa o doping, né? Quando você aperta mais de um e não era para apertar, ou você já converte o seu organismo para estar apertado sob o efeito de doping, né? Você meio que cria um estresse no organismo. Esse estresse no organismo, ele não só opera aqui, mas opera por trás da calculadora, naquilo que a gente chama de placa de circuitos integrados. E aí a gente está falando do organismo todo, né? A gente está falando das fibras envolvidas, dos órgãos e
Então, você deixa de nadar, né? Você deixa de nadar aqui, ó. Tá vendo nesse barco aqui? Você deixa de nadar de forma correta, porque você cria certo um aperto no organismo. O que que isso quer dizer? Você deixa de funcionar de forma correta, porque você provoca danos ao organismo. Tá vendo? Exame antidoping. WADA, World Anti-Doping Agency. O exame antidoping é feito por meio da coleta de amostras de urina e sangue de atletas. Então vai coletar urina e sangue. Essas amostras são encaminhadas para um laboratório específico de controle de doping, onde profissionais realizam análise para identificar substâncias proibidas nesse sangue, de acordo com o padrão. Entre as técnicas utilizadas nesse exame estão a cromatografia e a espectrometria de massa. Com esses métodos é possível identificar quantidades baixas das substâncias caso sejam identificadas. Os competidores podem receber sanções e punições, como a expulsão do evento esportivo. Então, por exemplo, aqui, ó, se ele tiver no sangue baixa disso por conta do doping, o sangue vai mostrar parte da cromatografia e espectrometria, que são análises de comportamentos do sangue, né? A partir de cores e de massa mesmo, né? De textura e cor. A gente consegue avaliar a textura e cor do sangue sobre essas máquinas. O cachorro tá gritando aqui. Bom, então é isso, né? Esse foi o vídeo falando sobre doping. Eu espero que esse vídeo possa ajudar pessoas interessadas nesses assuntos a refletir, interagir, entender e até mesmo passar valores sobre esses conceitos trabalhados aqui. E a gente se vê no próximo vídeo dessa série, dessa trilha que a gente está fazendo aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!